Olá, está no ar o De Cara com a Imprensa. Agradecendo a você pelo carinho da audiência, a permissão de estarmos aí na sua casa, o nosso muito obrigado. No programa de hoje vamos falar um pouco sobre educação ambiental e o tema é compostagem. Quem vai estar conosco aqui é o especialista em educação ambiental, Cláudio Lois. Mas é daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco. Olá, já estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, mais uma vez agradecendo a você pelo carinho da audiência, a permissão de estarmos aí na sua casa, onde quer que você esteja acompanhando o nosso programa através do seu smartphone, na internet, os nossos amigos internautas nos acompanhando através do nosso canal, nosso muito obrigado. Vamos falar sobre educação ambiental e eu tenho aqui o especialista em educação ambiental, Cláudio Lois, para falar sobre esse tema que é extremamente importante, não é, Cláudio? Que é realmente relevante e que às vezes a gente não está dando a devida atenção. Primeiro, obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço pelo convite, né? E como sempre, a parte orgânica, né? O resíduo orgânico é um dos nossos grandes problemas, né? Se nós formos hoje olhar a parte do resíduo domiciliar, 50% ainda hoje, olhando as pesquisas e tudo, né? 50% é orgânico. E 50% orgânico quer dizer que ele poderia voltar a ser adubo. Quer dizer, para a gente começar a entender um pouco esse processo, a gente pode fazer aqui um paralelo com o que a gente faz com o lixo reciclável, ou seja, aquele que a gente separa para dar o destino correto para reciclagem, ele vai voltar a ser, por exemplo, a latinha. Exato, ele volta a ser o que era antes, não é? Ou seja, o alumínio vai voltar a ser a latinha, enfim. Você propõe, e a educação ambiental mostra, através de ciência, que é possível a gente reaproveitar aquilo que a gente, obviamente, jogaria fora, como o resto de comida, a casca da banana, a casca da fruta como um todo. Quer dizer, é possível fazer isso? Sim. A grande vantagem que tem em relação ao que você lembrou, por exemplo, da reciclagem, do plástico, vidro e lata, né? É que plástico, vidro e lata você gasta energia para colocar eles de volta no sistema produtivo. Isso quando ele tem reciclagem, porque muitos ainda não têm. Na parte orgânica acontece o contrário. Você tem muito pouco gasto de energia, bem dizer, é para coletar e levar em algum lugar. E aí, nesse sentido, até é muito melhor se nós fazemos o reaproveitamento no próprio domicílio. Porque aí você não tem o custo do transporte. Porque o que acontece? Colocar um pouco claro assim. Nós temos o resíduo lá em casa. Vamos pegar lá, fizemos um almoço, né? Convidamos amigos, vizinhos, família e todo mundo, né? E aí sobrou lá um balde de resíduo orgânico. Que tem folha, tem casca, tem um pouco da comida que caiu no chão, enfim, tudo isso. Aquele balde lá, ele pode ser compostado. Compostado é o quê? É imitar o que acontece no mato. Se alguém já andou no mato, né? Você vê a folha que caiu lá embaixo, ela vira adubo, as raízes estão sempre por lá, e esse é o ciclo que acontece. Tem as bactérias que fazem toda a degradação. Bom, aquilo que tem lá do nosso balde daquele fim de semana, né? Ele também pode passar pelo mesmo processo. A gente coloca isso lá num canto no quintal, existe caixa com minhocas, os modelos são os mais variados, né? Qualquer pesquisa que você faça hoje, você encontra desde para alguém que mora sozinho até um bairro inteiro, né? Então, os processos só mudam de volume. A que custo? Então, se ele fizer em casa, o custo é zero. Por quê? Você coloca lá no quintal, mistura com algumas coisas secas que você tenha no quintal e deixa as bactérias fazerem o restante do serviço. Entende? Você não tem nada para fazer lá. Quando você faz numa escala maior, por exemplo, como nos projetos que eu tenho feito em escolas, né? Aí você já tem um volume um pouco maior. Em vez de ter um daqueles baldes, você tem 50 alunos participando, são 50 baldinhos que vêm. Então a gente já tem um processo maior, mas mesmo assim ele ainda gasta muito pouca energia para fazer isso, porque ele vai degradando pela ação das bactérias. Pois é, tratando disso, há algum risco? Existe? Como é que funciona e como é que eu poderia fazer na minha casa, por exemplo?
Olha, existe um sistema com caixas. O principal que você tem que fazer é assim. O volume tem que ser, sabe essas caixas de compras? Um volume mínimo para funcionar é naquele tamanho. Aí o que você faz? Você pega lá suas cascas, folhas e tudo, coloca nele e mistura com outras coisas secas. Por quê? Aquilo que vem de casa, aquilo que é da cozinha, né? Ele tem mais nitrogênio, tecnicamente falando, né? Então ele tem mais nitrogênio e para a compostagem funcionar você precisa de coisas ricas em carbono. Ricas em carbono são folhas secas, grama seca, tudo que é meio de cor marrom, né? As coisas da cozinha a gente sempre diz que são mais verdes, porque o verde, né, clorofila, nitrogênio, então mais verde. E aí você mistura isso, vai sempre misturando de pouco. Se ele estiver muito molhado, você coloca mais seco. Se ele estiver muito seco, você coloca mais molhado, porque o que vem da cozinha normalmente é molhado. E aí as bactérias, elas vão naturalmente fazendo essa degradação. Então isso pode ser feito dentro de um apartamento. Aí existe um sistema de, você empilha, tem caixas empilháveis, né? Tem uma última embaixo que recolhe o líquido, né? E as outras são furadas, né, para poder correr o chorume. Por quê? Qual é o problema quando você junta num aterro uma quantidade muito grande? Você tem o chorume disso. Por quê? Porque a parte líquida da cozinha, ela não evaporou e nem foi gasta. Então ela se junta e vai tendo o quê? Vai tendo uma carga orgânica muito grande, de nutriente orgânico. E aí isso sim, isso vira um problema. Pois é, aí quando você fala que tem esse resíduo chamado chorume, me ocorre o mau cheiro. Exatamente, mas aí o que acontece? Esse chorume só aparece, né, se você não tem essa mistura feita. Mas você fazendo ela não tem cheiro nenhum. Tanto assim que eu, até talvez adiantando, né, mas a gente tem, por exemplo, existe uma tabela para você saber, ó, se tem mau cheiro, o que eu tenho que fazer? Então, isso está no guia. Isso está no guia. Está aqui no guia de bolso. Olha, para você que está acompanhando, a Ecophysis, que é a empresa do Cláudio Lois, que é especialista em educação ambiental, ele desenvolve um projeto interessante de educação ambiental. Aliás, ele está, a palavra não é credenciado, ele está na plataforma... Certificado na plataforma do Ministério do Meio Ambiente. Baseado em que estudo, em que... Isso funciona assim, existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela tem capítulo de educação ambiental, tem capítulo de compostagem, tratamento de resíduos, enfim. Ela cuida de tudo o que tem a ver com resíduo. E aí eles fazem um levantamento de projetos que eles colocam para eles servir de modelo e exemplo para as pessoas seguirem. Por quê? Porque aquele projeto é bom e atende à lei. Então, para quem precisa fazer compostagem e educação ambiental, o projeto de compostagem, como ele é concebido, né, o programa dele e tudo mais, ele atende à lei. Tanto assim, quando a gente implanta, por exemplo, aqui em Marmeleiro, né, ele atende às normas do ICMS ecológico. Então, ele é pontuado ali porque ele atende à lei e ele tem um certificado. É o certificado do projeto da empresa. E aí nós seguimos assim. Mas voltando lá na nossa tabela, né? Então aqui, por exemplo, no guia, nós temos uma tabela, né, que se nós formos olhar aqui, ó, dificuldades mais comuns. Por quê? É aquilo que a pessoa vai encontrar. Por exemplo, você nunca fez. Aí você começa a misturar lá na sua casa e então, aí você chega e diz, Cláudio, mas deu mau cheiro. Vamos dar exemplo, porque me ocorreu de pronto. É a primeira coisa. Dificuldade mais comum, mau cheiro. Qual é a causa disso? A causa disso, o que acontece? Você pode ter muita umidade, né? Então, quando você tem muita umidade, as bactérias que funcionam para a compostagem, elas são aeróbicas, quer dizer, elas precisam de ar, de oxigênio. Se você tem muito molhado, né, o que acontece? Aquilo vai socando lá no fundo. E aí começam a aparecer as bactérias do esgoto, que são aquelas que não precisam de oxigênio. Eu digo assim, bactérias do esgoto, né, uma forma bem fácil para a gente compreender em casa, né? Quando o esgoto cheira mal, por quê? Porque lá tem bactérias, né, que elas começaram a aumentar, o número delas é muito alto e elas produzem outros gases. No caso da compostagem, ele só produz gás carbônico. Bom, aí você sentiu um mau cheiro. Opa, não é que a compostagem não está certa,
Você precisa calibrar ela. Então, o que precisa pôr? Aí a gente segue o guia, né? Ó, crescente e seco. Ou então, mexa. Por quê? Às vezes é assim. Você pode ter uma parte que secou em cima, vamos supor, você ficou uns dias fora. Aí a parte de cima, a água evaporou. Mas embaixo está úmido. Embaixo está úmido. Então, o que falta? Falta só revirar isso. Aí você revira isso, o cheiro desaparece muito rápido. Por quê? Porque as bactérias, na presença de oxigênio, aquelas que não precisam dele, morrem logo. E aí voltam as outras e a compostagem continua. Então, assim. Por isso que o manuseio é sempre importante, né? E que de tempo em tempo? Então, qual é o período? Aí é que, o que acontece? Um ciclo de compostagem é de 4 meses, em torno disso, né? Tem como acelerar colocando bactérias, aí tem alguns processos industriais que aceleram e conseguem levar isso até 2 meses. Então, num ciclo de 2 meses, ele conseguiu fazer o adubo. Num ciclo natural, que é o que tem o maior costume, né? Leva de 4 meses. No primeiro mês esquenta, porque tem umas bactérias que quebram moléculas maiores. Então você sempre vai notar quando você faz aquela mistura no início, que ela esquenta. Bom, esse esquentar não está errado, ele precisa acontecer. É sinal de que as moléculas maiores quebram e vai indo, até que lá no final você tem o adubo, que é a menor molécula que a planta consegue absorver de novo, né? Então o que acontece? Todo esse ciclo. Aí nessas fases todas, você pode ir misturando, né? Mas, por exemplo, se você já está lá no segundo mês misturando, vamos supor, naquela sua primeira caixinha, né? Colocou a caixa lá, começou a fazer, ela está meio cheia, separa com ela e deixa ela num canto. Eu não posso adicionar produto novo. Por quê? Porque você tem que pegar e seguir o ciclo. Então, no quintal, o que a gente pode fazer? No quintal, você vai fazendo montinhos pequenos. Faz junta no primeiro mês, junta no segundo, junta no terceiro, junta no quarto. Quando você fez o quarto aqui e estiver no fim dele, provavelmente aquele do primeiro mês está pronto. Aquele sistema de caixas em casa, que é fácil para encontrar, é só procurar caixas de minhocas. Normalmente se colocam minhocas junto para facilitar, né? O que acontece? Ele precisa de 2 caixas para 2 pessoas, 2, 3 pessoas. Nós temos em casa assim, né? E não mistura com terra. Não. É só seco e o que vem. E as minhocas vivem nesse ambiente. Sim, porque a minhoca só come quando degrada, né? Isso já é uma compostagem que aí se chama tecnicamente de vermicompostagem. Por quê? Tem a degradação, compostagem. Ela tem que acontecer no início. A minhoca não come nada vivo. Ela não se alimenta de matéria viva. Então tem a degradação, ela vai lá, se alimenta daquilo, defeca. O que defeca vai ser o humus de minhoca, que é um adubo até melhor. Porque acrescenta cálcio, tem uma porção de outras coisas que é até melhor do que só o da compostagem. Mas por que você tem minhocas nas caixas? Você não tem como ficar revirando lá dentro da caixa o tempo todo, né? Quem faz o trabalho? A minhoca vai cavando o túnel e vai mantendo aerado. Então não dá mão cheia e não dá nada. E ela vai se alimentando nesse meio tempo. Quando você vê que aquilo está tudo meio solto, na maior parte e tudo, é sinal de trocar. Então aquela caixa vai para baixo e vem uma nova para cima. Você tira aquele adubo, as minhocas vão se movimentando, né? Porque à medida que você mexe, elas saem. E aí você vai colocando novo resíduo. É sempre um ciclo nesse processo. Pois é. E qual é o próximo o passo? Aí a gente vai utilizar isso. Uso isso à vontade. Normalmente coloca-se junto com as plantas porque você não tem um excesso de nutrientes. Lembra de onde veio lá o início? São as folhas, as cascas. Quer dizer, você comeu uma parte do que era daquela planta, né? Então vai ter menos adubo naquele que você produziu. Então você pode colocar à vontade nas plantas. Tem até um sistema, 2 semanas atrás, estive em contato lá em Lages, em Santa Catarina, eles fazem um processo lá que ainda diminui mais o problema do revolvimento, de remexer para aerar e tudo isso, né? Eles fazem canteiros já prontos, fazem a compostagem para cima do solo e plantam direto. E funciona.
Eu já tinha visto alguma coisa, porque a gente sempre vai estudando e vendo o que tem para ficar mais fácil. Porque quanto mais fácil, mais as pessoas vão fazer. Né? Sim, vai interessar mais. Sim. E aí eles plantam direto no adubo. Tanto assim que se você olhar, por exemplo, semente de tomate, abóbora, pepino, elas conseguem passar pelo processo da compostagem, porque a semente conserva muito bem a planta que vai nascer. Então, quando você olha lá no final, tem um pé de tomate nascendo lá no meio, um pé de mamão. Né? É alguma semente que não compostou, né? E ela nasce e produz muito bem. Esse projeto é desenvolvido nas escolas, não é? Eu basicamente faço ele nas escolas. Qual é o feedback, qual é o retorno que as crianças dão com essa coisa de mexer com essa compostagem, de ver e mexer com as minhocas, enfim? Eu quero que você me responda já depois do intervalo. A gente faz uma pausa para tomar uma água e na volta nós falamos mais sobre a compostagem, como reaproveitar, mesmo em casa, mesmo no apartamento, mesmo na sua casa, como reaproveitar aquilo que a gente joga fora e joga em grande quantidade. É daqui a pouco, a gente volta já. Estamos de volta com o De Cara com a Imprensa, agradecendo a você pelo carinho da audiência. Você que está chegando agora à nossa programação, ligou o seu televisor ou nos encontrou aí na internet, muito obrigado pelo seu carinho, o carinho da audiência. Não é? No programa de hoje estamos falando aqui sobre educação ambiental com o Cláudio Lois, que é especialista nesse tema, e falamos sobre compostagem, né? E você desenvolve, né, Cláudio, um trabalho nas escolas com esse tema. E eu imagino que as crianças, são de que idade as que estão no projeto? A idade, nós sempre trabalhamos esse projeto específico no 6º ano do ensino fundamental. Crianças de 11 anos, 12 anos. 12, né? Então, e qual é o feedback, qual é o retorno? Por que ele é feito também ali, né? Ele é feito no 6º ano porque, assim, até o 5º ano ele está numa escola municipal. Então, como eles trazem o resíduo de casa, então também não pode se aumentar a carga do que ele vai trazer para a escola, além do material escolar. Né? Porque na escola, por exemplo, por histórico, né? Eu faço isso desde 2009, né? Então vai se aprendendo. Antes fazia com uma coleta semanal, aí não funciona. Por quê? Porque uma família de 3, 4 pessoas gera mais que 7 litros de resíduo orgânico em casa. Então começava a sobrar. Quando sobra, aí virava um problema. Põe aonde? Aí vinha alguém com a sacolinha e o balde. Bom, então não funciona. Vamos fazer então 2 coletas, né? Então normalmente faz em 2, né, nas pontas. Uma para limpar o fim de semana da festa, né? E o outro para deixar pronto, né, a semana que passou. Né? Então fica nesse ponto, numa segunda e quinta, uma terça e sexta e vai. Aí eles trazem isso. Bom, qual é a ideia? Eles vão fazendo isso durante o ano. Como a gente já tinha conversado, são 4 meses. Então dá para fazer 2 ciclos completos. Então um semestre produz adubo e no outro a gente usa para plantar. Então ele sabe também qual é o que ele vai fazer com aquele adubo. Né? Para não ficar assim, eu produzi adubo aí, né? Aonde é que eu coloco e tudo mais. Né? Então eu faço tem essa ponte. Né? Aí é que entra a questão da educação. Bom, como é que funciona o retorno em casa? A maioria aprende e vai fazer em casa. Se for do interior, eles levam para o interior, porque tem algumas coisas e informações que a gente vai passando ou dúvidas que vão surgindo. Né? Por exemplo, quando nós fazemos num cubo, aí a gente usa um termômetro, porque a gente consegue temperatura de até 70 graus. Quando você faz em escala maior, né? Numa escola a gente tira em torno de 3, 4 toneladas no ano com 50 alunos, que é o que a gente tira de resíduo que eles trazem. Então o que acontece? Tudo isso vai tendo influência lá em casa. Tem aquele que vai fazendo a compostagem num canto, ou então ele faz na casa da avó que fica perto, sabe, que tem um lugar no quintal, porque hoje já vai se reduzindo, né? Muito pequenos, né? Agora eu fico aqui pensando a escala que se toda a escola fizesse, quanto de resíduo a gente retiraria do aterro, né?
Sim, tira bastante. O que seria... Um tempo atrás eu tinha um sonho. Escola pública não deveria ser de graça e você tinha que fazer compostagem obrigatoriamente. Sabe? Ó, é o seu compromisso de troca, né? Porque isso tiraria um problemão. Porque você imagina, se 50% é orgânico, 50% do problema lá do aterro é orgânico. Bom, quanto que a gente poderia estar fazendo? Quanto que a gente paga pela taxa do lixo e quanto que disso é orgânico? Quer dizer, dá para fazer, dá para ter política pública e de contrapartida. O mesmo que ocorre com o reciclável, né? Acaba sendo uma política pública obrigatória, né? Todo mundo vai reciclando, né? E aí você diminui o custo de todo esse processo. E conscientizando na medida em que vai se desenvolvendo. A compostagem entrou. Eu digo sempre assim, que no tempo que estava lá pensando num projeto de educação ambiental de longo prazo, a compostagem caiu como uma luva. Porque você consegue fazer 2 ciclos no ano, de 4 meses. Então, assim, se fosse para aplicar na escola, até de forma bem, como é que eu vou dizer, bem enxuta e apertada, só a compostagem daria para fazer num semestre. Porque no final dele você já tem o adubo e você começa a plantar. O único problema é que você não tem a sequência. Se você aplica no primeiro, tudo bem. No segundo, já tem as férias no meio, né? Então aí fica complicado para alguém cuidar e tudo, né? Mas ele caiu direitinho, porque você recupera esse contato com a natureza, você entende como é que funciona lá, e são feitas também atividades. Por quê? Eu não faço só a compostagem no projeto. E por isso que ele entrou na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Por quê? Nós temos toda uma parte de educação que funciona junto. Com a parte lúdica, tem parte de atividade externa. Ano passado nós introduzimos o monitoramento de rio. Por quê? Se você vai num rio perto de alguém, por exemplo, que tem criação de gado, de porco, de frango e não cuida, é um lugar que não atende corretamente as coisas, você vai perceber o efeito disso no rio, que seria o mesmo não fazendo compostagem, né? Então você tem toda essa condição. E como é que surge o guia? Que é um guia rápido. Eu notei aqui que tem várias dicas rápidas assim para... Os alunos viraram e disseram, Cláudio, escuta, como é que a gente vai lembrar de tudo isso? Porque eu não dou aula, né? Eles vão aprendendo fazendo. Eu disse, olha, acho que eu vou pegar e vou escrever um resumo. E aí eu comecei a pesquisar várias coisas, né? Aqui tem várias fontes de referência, né? Que foram usadas, outras de livros e tudo, porque aí eu fui pesquisando para ver o que fica melhor, né? E aí eu disse, olha, eu vou começar a escrever um resumo. E aí na época peguei uma folha de sulfite, né? Frente e verso, algumas ideias e tal, e pronto, dobrava, entregava para eles. Diz assim, por que está dobrado, né? Eu disse, porque se for uma folha grande, vocês vão jogar fora. Vira aviãozinho, vira qualquer coisa, né? E aí depois foi melhorando isso daqui. E aí um dia eu cheguei e disse, bom, mas espera, eu não sou engenheiro agrônomo, eu não sou biólogo, né? Eu sou formado em filosofia e engenharia elétrica e tenho uma especialização na educação ambiental. Aí eu fui conversar na Emater, né, com o Carniel e o Fritz. Eu disse, tem como revisar isso aqui para mim? Ele disse assim, deve estar bom, porque o Carniel já fazia um trabalho comigo sempre no final do projeto, né? Porque nós levamos os alunos ali no Santa Fé. Eles têm uma trilha ecológica lá e tudo, e lá tem como mostrar como é que essa parte de degradação acontece na mata. Aí ele disse, deve estar bem escrito. Ele disse, mas traz aí, a gente revisa. Aí eles fizeram a revisão. Acertei uns detalhes e umas coisas, e aí a gente passou a usar ele. Porque cada final de ano, quando o aluno pega e começa a olhar isso aqui, ciclo da compostagem, 90 a 120 dias. É mesmo, aquela vez foi mais rápido. Que ela foi mais devagar, sabe? Ele consegue reviver o projeto. E para quem não conhece, né, tem como ter uma primeira partida, né? E fica como um manual de instruções rápido. Sim. Você falou que tinha um sonho. Agora deve ter outros sonhos. Eu queria... Nós estamos caminhando para o nosso encerramento, o nosso tempo já está se exaurindo, mas
Vou torcer agora para terminar antes. Qual é o sonho? Olha, Qual é o futuro? se a gente conseguir aqui, eu creio que o grande problema da compostagem está no seguinte. Pensa-se sempre em fazer as coisas, por exemplo, em ter uma usina de compostagem. Um cálculo até pouco tempo, e acredito que ele não tenha mudado muito, que o transporte, para ele ser viável economicamente, né, levar o resíduo, né? Porque na compostagem o que acontece? De 1000 quilos de resíduo lá no início, no final você fica com 300, 250 quilos. Você vai dizer, bom, e o que era o resto? O resto era água. Então, quer dizer, você fica transportando muita água. Se você puder capilarizar isso e fazer na residência, no domicílio, na quadra, numa escola, né? Aquilo que eu disse para você que eu ficava sonhando, ó, todo mundo deveria ser obrigado a fazer compostagem. Sabe por quê? Seria uma maneira de, sabe, de certa forma você pressiona, mas você teria alguma coisa que vai surtir um efeito no longo prazo. Porque se todo mundo aprende isso, é que nem a questão do outro resíduo que a gente faz a reciclagem. Quem faz ela já não consegue mais jogar uma garrafa na rua. Conscientiza. É. Né? Aí você vai Não dizer, joga um bom, mas papel, a não joga um avenida papel fica de cheia bala. lá. Bom, mas se você olhar também, né, quem frequenta e tal e tudo lá, provavelmente não faz em casa. Né? Então ainda não chegou lá. Mas a grande maioria já faz. Então você começa a ter uma mudança, né? Só que ela precisa ser trabalho contínuo, não tem como. Se deu intervalo, esquece. Então você tem que ir mantendo, lembrando, passando, né? E aí se puder isso tudo ser capilarizado, aprendendo, todo mundo fazendo em casa, no seu cantinho, dá para fazer num apartamento. Como é que faz para obter um guia como esse? Bom, onde é que está sendo distribuído? Nem tenho muitos, Ou porque quem eu tiver tenho mais- sempre com o projeto. Quem tiver mais Mas a gente curiosidade, pode, tem um Facebook, tem Porque como é eu que faz? tenho ele em formato eletrônico, E encontra como? aí dá para pegar e mandar. Se entrar no ecophysis.com.br, né? Aí tem lá uma ficha de contato, é só pedir e a gente pega e manda o PDF. Ecophysis está aparecendo aqui, ó, no seu vídeo, para nós dar trabalho aí para o TH, é ecophysis.com.br, aí você acessa e pode ter mais informações sobre educação ambiental e sobre a compostagem. Cláudio, E se alguém quiser entrar em contato, também pra por ali. saber de outros projetos e tudo, porque não se faz só isso, né? Então também dá para fazer por lá. Muito obrigado pela sua vinda, obrigado pelo seu tempo e por esse conhecimento que eu acho que precisa ser disseminado. Sim, isso precisa mesmo. Eu é que fico muito grato. Obrigado. A você, pela audiência, o nosso obrigado também, pelo carinho. Na semana que vem nós voltamos com mais uma edição do De Cara com a Imprensa. Até lá!